Bom dia, meus queridos irmãos, alegria estarmos mais uma manhã juntinhos aqui, mais um despertar da fé. Que coisa maravilhosa, o privilégio de estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus, essa palavra viva e eficaz. Glorificado seja o Senhor, já nessa horinha matinal, juntinhos para alimentar o nosso espírito. Glória seja dada ao Senhor Deus. E hoje nós temos a continuação, estamos na série Provérbios, e hoje nós vamos para Provérbios 27, e vamos meditar no versículo 17, palavra de Deus abençoada para o nosso coração, em um ensino poderoso para a nossa vida. Mais uma manhã abençoada, começa com essa palavra de Deus que vem nos ensinar algo muito, mas muito importante sobre relacionamentos e crescimento espiritual. Provérbios 27, 17 vai nos ensinar sobre isto, relacionamentos e crescimento espiritual. E quando nós observamos o texto de Provérbios, lá no capítulo 27, diz assim: como o ferro com ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Olha que coisa tremenda essa palavra que nos ensina. O tema do nosso Despertar da Fé de hoje é o poder das boas companhias. E quando nós começamos a ouvir esse texto, que nós acabamos de ler, como o ferro que com ferro se afia, assim o homem afia o seu rosto com o seu amigo. Aqui ele está falando de relacionamento. E quando a gente começa a observar isso aqui, nós vamos ver coisas preciosas para a nossa vida. Preciosas. Olha, isso nos mostra que ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Deus usa pessoas ao nosso redor. Amigos, irmãos da fé, líderes, familiares. Ele usa todas essas pessoas para nos moldar, para nos fortalecer, para nos amadurecer, para que nós possamos ter crescimento. E nós vamos observar essa palavra que nós lemos no capítulo 27 de Provérbios, versículo 17, onde o texto diz que como o ferro, com o ferro se afia, assim também é o homem que afia o seu rosto com o seu amigo. É muito interessante isso. A palavra de Deus é tremenda. E nós vamos aproveitar para clarear essa palavra, vamos ver essa ilustração. Conta-se que havia um ferreiro em uma pequena vila e ele trabalhava com duas lâminas bem antigas. Uma estava cega, sem corte, outra cheia de marca, mas firme, amolada. Um dia ele começou a esfregar uma lâmina na outra, e com atrito ambas ficaram afiadas e reluzentes. Ambas, no atrito ali, as duas ficaram afiadas, as duas ficaram reluzentes. E assim são com as pessoas. O atrito, olha só, as conversas sinceras, as correções, o apoio mútuo nos tornam melhores. É isso aí, é isso mesmo que nós estamos ouvindo. A verdadeira amizade não é aquela que apenas concorda. É verdade, é assim. Não! A verdadeira amizade é aquela que nos ajuda a crescer. A irmandade são aquelas pessoas que nos ajudam a crescer em Cristo. Eita Deus! Precisamos aprender isso, irmãos. E temos lições preciosas através disto. Somos moldados por quem nos cerca. Nós somos moldados por essas pessoas que estão ao nosso redor. Ninguém vive isolado. As pessoas ao nosso redor influenciam nossos pensamentos, nossas decisões, influenciam a nossa fé. Essas pessoas que estão convivendo conosco. Por isso, a Bíblia nos adverte. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, ele vai falar o seguinte: as más companhias corrompem os bons costumes. O apóstolo Paulo estava falando, cuidado, era sobre isso mesmo que o rei Salomão está tratando aqui. O apóstolo Paulo traz uma palavra poderosa para trazer força a esse texto que nós estamos lendo em Provérbios. As más companhias corrompem os bons costumes, porque nós somos moldados pelas pessoas que estão nos cercando. Então nós precisamos ter cuidado e escolher com quem nós vamos estar.
Mas quando nos cercamos de pessoas que amam a Deus, falam com sabedoria, que caminham na luz, nós somos inspirados e fortalecidos. Nós crescemos, nós amadurecemos. Escolha estar perto de quem te aproxima de Cristo. Aquelas pessoas que te levam à presença de Deus, ande perto delas. São essas pessoas que precisamos estar juntos. Aquelas pessoas que nos aproximam do nosso Senhor. Olha, uma lição tremenda que nós trazemos para cá, dessa ilustração e desse texto, do atrito. O atrito que aperfeiçoa. Veja que aquelas lâminas, elas começaram a ter atrito e elas ficaram afiadas e reluzentes. Veja que o ferro com ferro se afia. O ferro se afia com atrito. Da mesma forma, nós crescemos com os desafios, as diferenças e até com as correções amorosas. Por isso, Provérbios 27, versículo 6 diz assim: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Ou seja, um amigo de verdade é aquele que fala a verdade, mesmo quando dói. Um amigo de verdade, ele vai falar a verdade mesmo que doa, mesmo que vá doer em nós, mas é a verdade. Por quê? Porque ele ama, porque ele quer ver você crescer, porque ele quer ver você bem, porque ele se preocupa com você, porque ele se preocupa conosco. Por isso, ele vai falar a verdade, porque ele quer o nosso bem. Então, em vez de se ofender com quem te corrige, agradeça. Em vez de ficar triste, com raiva daquela pessoa que está te corrigindo porque quer teu bem, está falando a verdade porque quer te orientar, quer te ver crescendo. Ei, agradeça. Agradeça a ela, agradeça a Deus por quem te ajuda. Agradeça por essa pessoa que está afiando a tua fé. Agradeça, obrigado. Te agradeço. E é assim que nós precisamos ver esse texto e aprender com isso. Nós precisamos tirar lições preciosas para a nossa vida. Essas pessoas que nos cercam, elas precisam nos levar a Cristo. Elas precisam nos afiar. Elas precisam nos deixar reluzentes. Nós precisamos ouvir as verdades delas, porque elas querem o nosso bem, porque elas nos amam. Em nome de Jesus, reflita hoje. Reflita. Quem tem afiado você espiritualmente? Quem tem feito isso? E mais, a quem você tem ajudado a crescer? A quem você tem ajudado a subir de nível espiritual? A fé não é uma caminhada solitária. Nós precisamos estar juntos, um ajudando o outro. Peça a Deus discernimento para escolher bem as suas amizades, as pessoas que estão ao seu redor. Olha, peça a Deus humildade para aprender com elas, para receber delas orientação, para receber delas uma palavra de correção, para receber delas uma palavra verdadeira. Mesmo que você não goste de ouvir isso, mas essa pessoa quer o seu bem. Peça a Deus humildade. Peça a Deus discernimento para escolher bem cada pessoa que vai estar do teu lado. Cerque-se de pessoa que te desafia a orar mais, a ler mais a Bíblia, a estar mais na igreja, a estar mais na presença de Deus, a ter um comportamento digno em nome de Jesus. Fique perto de pessoas assim. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. Que essa palavra hoje possa ter te ensinado assim como me ensinou. Com quem eu preciso estar. Oh Deus, muito obrigado. Glorificado seja o teu nome. Oh Deus eterno. Que as pessoas que estão ao meu lado, Deus, que elas possam me levar para perto de ti. E aquelas que não têm esse propósito, que nós não possamos ouvi-las em nome de Jesus. Que nós possamos apenas mostrar para elas o caminho e a direção em nome de Jesus. Amém. Oh, alegria, obrigado, Deus. Dia abençoado. Fica com Deus.